Força Tarefa quer conter homicídios no estado com ações na região metropolitana de Porto Alegre. Número de casos aumentou 20% em relação ao ano passado. Policiais do interior que vão compor a força-tarefa da Brigada Militar contra o crime chegam na segunda-feira. Instalação do sistema ILS-2 pode exigir outras mudanças no aeroporto Salgado Filho. E ainda, número de acidentes com mortes cai 31% em Porto Alegre. Polícia Federal prende quadrilha que fraudava INSS. E mais, Linha Turismo amplia horários de passeios pelos pontos turísticos de Porto Alegre. Confira ainda a agenda cultural e a previsão do tempo agora no Ubra Notícias. Boa noite. 498 pessoas assassinadas. Os casos de homicídios no Rio Grande do Sul aumentaram quase 20% nos primeiros 3 meses de 2012, em comparação com o mesmo período do ano passado. Na capital foram mais de 100 mortes. Para reduzir os assassinatos, 200 policiais militares do interior vão reforçar o policiamento em Porto Alegre e na região metropolitana. O foco da força-tarefa será o combate ao tráfico de drogas, captura de foragidos e apreensão de armas. O reforço do contingente para a Brigada Militar deverá chegar à capital já na próxima segunda-feira, segundo o comando do policiamento da capital. Durante 2 dias vão fazer um nivelamento teórico e prático, na realidade vão fazer uma instrução rápida para conhecer o sistema de comunicação, o sistema operacional da capital, como funciona a estrutura toda do policiamento em Porto Alegre, que é um pouco diferente do ritmo do interior do estado. Então nós vamos ter 2 dias para fazer um nivelamento teórico com esse efetivo e deixar ele em condições de atuar na região de Porto Alegre e região metropolitana. Vai ser simultâneo todo o efetivo dos 200 homens que vão estar então em 2 dias de treinamento. A partir tem uma previsão de quarta-feira nós já iniciarmos em operação. Dos 200 policiais militares, 100 vão patrulhar as zonas norte e leste de Porto Alegre e outros 100 ficarão em bairros de Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Gravataí. O efetivo virá principalmente das regiões de Pelotas, Santa Maria, Missões e Fronteira Oeste. Segundo a Brigada Militar, não haverá prejuízo no policiamento destas áreas durante a operação. Se nós compararmos hoje o efetivo da Brigada de 22, 23 mil homens efetivos hoje em atividade, nós tirando 200 homens para trazer para a capital, nós estamos falando em menos de 1% do nosso efetivo. Não vai ser 1% que vai fazer uma diferença muito grande, principalmente no interior do estado. Então, na realidade, é um efetivo para a Brigada Militar, de certa forma, bastante reduzido, tendo ela como um todo. Dados sobre a criminalidade apontam que houve um aumento no número de homicídios em Porto Alegre. No primeiro trimestre de 2011, foram registrados 94 crimes com morte. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram 105, um aumento de 12%. A guerra do tráfico é a maior causa. Com a ação das polícias sobre o tráfico, o crime organizado, o tráfico, nós estamos desestabilizando essas quadrilhas e elas acabam disputando, né, com essa falta de definição, porque prende um determinado chefe do tráfico num determinado bairro, num determinado território, alguém vai querer ocupar o lugar dele, né? O mercado do crime funciona assim. E isso às vezes se faz de forma sangrenta. Por que nós temos essa conclusão? 75% a 80% das vítimas de homicídio aqui na região metropolitana são pessoas também, quase que já envolvidas com assaltos, especialmente a roubo de carro e com tráfico de drogas. A força-tarefa deve durar 2 meses, mas pode ser prolongada até o final de novembro. Se a operação prosseguir, o contingente policial também será renovado. Isso aí nós vamos trazer outros 200, né? Para repor aqueles que nós retiramos, mas especialmente porque todos os municípios do estado têm direito a que seus policiais militares recebam uma melhor qualificação. Porque, como eu disse, além de combater o crime, aqui os policiais virão para cá para receber melhor qualificação funcional. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos Conselhos Regionais de Engenharia e de Medicina entregaram nesta quinta-feira ao secretário de Segurança do Estado os laudos sobre a situação do Presídio Central.
A entrega aconteceu no gabinete do secretário. Os documentos apontam os graves problemas estruturais identificados no presídio durante uma vistoria no local no dia 19 de abril, além das más condições de higiene e saúde. As entidades reforçaram o pedido ao governo do estado sobre a elaboração de um cronograma de ações para a casa prisional. O secretário de Segurança informou que vai divulgar em 15 dias as ações previstas para o Central. E a convite do governo do estado, a secretária nacional de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, vai conferir nesta sexta-feira as condições do presídio em Porto Alegre. 8 pessoas foram presas pela Polícia Federal em Porto Alegre e Eldorado do Sul, na região metropolitana. A quadrilha teria fraudado o INSS em pelo menos R$600 mil por meio de empréstimos consignados. Os criminosos, entre eles um policial militar e um servidor da Previdência, obtinham informações privilegiadas sobre beneficiários e falsificavam documentos para conseguir os empréstimos. 75 agentes e 15 viaturas participaram da ação. Os acidentes com mortes diminuíram 31% em Porto Alegre nos 4 primeiros meses do ano, mas o número de atropelamentos aumentou. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela EPTC. Os números indicam que o trânsito na capital está menos violento em 2012 em relação ao ano passado. O número de acidentes permanece estável, mas aumentaram os feridos em 1,43% e os atropelamentos em quase 3%. Outro dado chama a atenção, uma redução no número de acidentes envolvendo motos em quase 10%. O que nós temos trabalhado é para reduzir esse impacto, né, da ocorrência do acidente. Então, o controle de velocidade ele é fundamental, porque a velocidade ela é diretamente relacionada ao impacto, às consequências desse acidente. Os resultados foram obtidos, segundo a EPTC, com o trabalho conjunto dos órgãos fiscalizadores de trânsito, mas também devido à mudança de comportamento dos motoristas. Os jovens entre 19 e 29 anos continuam sendo o foco das campanhas de conscientização. Aquele jovem que sai de automóvel, né, que vai para os bares, restaurantes, para as casas noturnas, ele tem que ficar muito ciente que nós vamos estar aguardando lá quando ele sair dessa casa noturna, e se ele não respeitar a lei, nós vamos enquadrá-lo. Nós vamos, inclusive, usar todos os artifícios da lei para que ele respeite, né, a vida dos outros. Esta especialista em trânsito acredita que ainda há muito a ser feito para reduzir mais os números de acidentes. Ela afirmou que não falta informação nem conscientização, mas a intolerância ainda está presente no dia a dia no trânsito das grandes cidades. Será que a autoestima das pessoas não está um pouco baixa? Porque a partir do momento em que eu vou para o trânsito, que eu ando a excesso de velocidade, que eu não me importo com o outro, que eu dirijo sob efeito de álcool ou, enfim, outras drogas, será que eu realmente estou me importando com a minha vida? Não podemos esquecer que nós estamos no trânsito dividindo um espaço, e aí a questão social, porque no momento que eu estou na rua, eu estou dividindo o espaço físico com outras pessoas. E como é que eu estou me comportando perante isso, né? A seguir, sistema que permite a operação com neblina no Salgado Filho não deve resolver o problema. Veja ainda como fica o tempo nos próximos dias no estado. Nós já voltamos. A Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer da capital promove no dia 26 de maio o projeto Brincando de Ginástica. A atividade acontece no Parque Araribóia a partir das 2 da tarde. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 18 de maio.